Estamos a gravar mais um comentário. Desta vez estamos gravando um comentário da aula 2, apostila 2, sobre Pentateuco. É uma matéria boa, nós já iniciamos a nossa matéria, o nosso curso com introdução bíblica, e desta vez nós estamos fazendo um resumo do livro da apostila de Pentateuco. Aqui na página inicial eu não vou comentar muito assim, detalhe por detalhe, porque vocês já têm essas apostilas. Todos os alunos estão de posse dessa apostila, então não precisa muito detalhe, né? Mas aqui na página 31, que seria a introdução 29, né? Que começa com 29, mas nós trabalhamos em cima da 31. Como eu já havia falado na sala de aula, nós temos aqui nessa divisão que a apostila está no nosso livro na página 31 até a página 48. Na verdade, ela está da 29 até a 47. Né? Isso nos dá um total de 16 folhas. De 31 a 47, nós temos 16 folhas. Na minha divisão, conforme combinado com vocês, nós temos a 16 folhas dividida pelas semanas. São 4 semanas, e nós então temos 16 dividido por 4, isso nos dá mais ou menos ou 4 folhas por semana. Como a apostila é muito pequena, desculpa aí porque ainda estou chumbado. A apostila é pequena, 16 folhas, dá para ver. Mas nessa divisão de 4 folhas por semana, nós temos um resumo muito bom, que nos dá um comentário bom também. Eu dividi então da página 31 até a página 35, seria 4 folhas, que ele vai até da introdução até a primeira Páscoa. Da página 35 até a página 39, que também seria 4 folhas da segunda semana, nós vamos até o assunto de simbologia bíblica. Da página 39 até a página 43, também 4 dias, 4 folhas, nós vamos até o assunto ofertas de paz. E finalmente da página 43 até a página 47, nós temos um assunto que é a mensagem de Deuteronômio. Um resumo dessa mensagem do porquê de Deuteronômio. Então essa é a divisão que vocês devem estudar. Essas folhas, 4 folhas por semana. Nós já estamos na primeira semana, então vamos estudar nessa semana agora deixa eu ver, janeiro de 3 até 8, né? De 3 até 8 ou 7, nós vamos estudar o assunto que é até a primeira Páscoa, até a página 35. Muito bem. Então, aqui na introdução, como vocês vão encontrar aí no capítulo 1, eu vou ler essa introdução, que diz o que é Pentateuco. Pentateuco é tudo o que nos é dado a saber sobre a origem do Gênesis do universo e de tudo que nele existe, no universo existe, né? Bem como o início, sua evolução,
a revelação do homem, centralizado no plano da redenção, que acha-se registrado nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Isso é a introdução de Pentateuco. Nos primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, estão registrados os mais antigos acontecimentos da história, dentre os quais se destaca as origens do povo hebreu, as tradições, os costumes, a entrega da lei, o culto divino, etc. Esses livros, considerados como um todo, são denominados Pentateuco, que é um vocábulo grego que literalmente significa 5 rolos, e ainda eles estão guardados assim em forma de rolo, né? Não é um livro formado em forma de rolo, o modelo antigo. Mesmo sendo o Antigo Testamento, o nome dos 5 livros leva o nome grego, e os nomes hebraicos para os 5 livros são Gênesis, Bereset, Êxodo, Shimoti, Levítico, Vaiaca, Números, Bemidbar, Deuteronômio, Devarim. Então, mas isso são os livros de Gênesis que estão assim, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Êxodo, são livros, são palavras do grego. Na verdade, você vai encontrar aqui também algumas palavras no hebraico, né? Você vai encontrar essas palavras também no hebraico. E quase por nós não é pronunciado porque a Septuaginta, que é a Bíblia original no hebraico, ela foi traduzida para o grego exatamente com essa finalidade de trazer uma facilidade para aqueles que não tinham mais um domínio no hebraico. Então, até o capítulo 1, nós temos essa introdução. Aqui no capítulo 1 nós temos a visão panorâmica do Pentateuco. E o que é essa visão panorâmica? Visão panorâmica, o que é a visão panorâmica? É a visão onde você tem uma abrangência maior daquilo que você quer ver. Você está como se você visse o livro de Gênesis, o livro Pentateuco, de uma vez só assim, na sua frente. Então o livro de Gênesis significa origem ou princípio. E porque é exatamente disso que se ocupa o livro. O livro se preocupa da origem, do princípio, né? Ele conta a origem ou o princípio de todas as coisas. Você vai encontrar no livro de Gênesis um princípio de cada coisa, né? A criação do homem, dos animais, das plantas, do pecado, da punição. Então, a origem de cada coisa, por isso tem o nome de Gênesis, que é o começo. Então, todas essas coisas que estão ali no livro de Gênesis fala do princípio do universo, princípio do homem, do pecado, da salvação, do povo hebraico, e tudo mais que envolve a história do mundo e seu princípio. Muito bom. Então, nós temos para comentário 9 pontos interessantes no livro de Gênesis, que nos chama a atenção, que são 9 pontos que foram destacados para os estudantes ler e se envolver, né? Nós temos então no livro no capítulo 1, que é a criação do universo, e nós encontramos isso no livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2. Você vai encontrar ali no capítulo 1 e 2 a criação do universo. E principalmente aquelas palavras iniciais que dizem: no princípio criou Deus o céu e a terra. Nessa frase curta, pequenininha, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, você encontra uma expressão que
vai simplificar ali a mensagem de Deus aos homens todos os tempos, né? Dizendo, não precisa muito comentário, mas ali já está dizendo, sem muita discussão, que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Então, o capítulo 1 envolve os objetivos espirituais e religiosos que ao homem é possível compreender pela fé, né? Então, nós temos lá no Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que diz que pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que tudo aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O escritor aqui entendeu lá em Hebreus que as coisas foram criadas por Deus, não depende de você acreditar ou não, mas se você se acreditar tem que ser pela fé. Deus não vai tentar provar nada para você. E diz ainda que tudo que foi feito da criação de Deus, não foi que ele viu, como hoje, por exemplo, eu quero criar uma estátua de um boi, então eu tenho um boi para fazer a escultura, né? Se eu quiser criar uma foto de uma praia, eu tenho a praia como desenho. Mas Deus criou do nada. A Bíblia diz que Deus criou do que não era aparente. Então, e no capítulo, no segundo item, nós temos, no capítulo 1, a criação de Adão. Então Adão, ele foi criado no capítulo 1 até o capítulo 3. Você encontra a criação de Adão, a criação do homem, né? Então, tal, assim, um exemplo que diz, do jeito que o oleiro faz o homem do pó da terra, também Deus criou essa sua imagem, soprou-lhe na narina, conforme está na Bíblia, e ali criou o homem, criou seus alimentos, criou as árvores, criou... Então, nesse capítulo 3, você vê que tudo foram criado ali, após Deus ter criado o homem, ele criou animais, plantas, aves, deu condição ao homem e fez também uma ajudadora. E também está introduzido aqui o pecado, né, que está dentro desse capítulo 3, porque no capítulo de Gênesis 2, 18 a 22, mostra que Deus deu a mulher, e no capítulo 3, versículo de 1 a 7, mostra a tentação e a queda, né? E o homem ali, nesse capítulo 3, mostra como ele foi banido da convivência com Deus. Na página seguinte, nós temos a primeira civilização, que já é quando o homem foi expulso do Éden, e Eva agora dá à luz a Caim e depois a Abel. E isso provoca uma nova imagem, né, uma nova criação do mundo, já agora numa forma pecaminosa. Mas mostra também o primeiro desvio, mais uma vez, de uma forma mais cruel, quando Caim mata Abel e foge da presença e torna-se fundador de uma civilização, uma cidade distante, porque isso a pessoa diz, mas não tinha ninguém, como é que Caim criou uma cidade e tal. Isso é preciso, para entender isso, é preciso ver quantos anos Caim tinha. E a Bíblia diz que Deus não, que Adão e Eva geraram filhos e filhas. Então aí nós vamos entender em outros estudos que Adão continuou gerando e tiveram filhos e filhas, né? Na outra parte nós vamos ver que a parte do dilúvio, no capítulo 6, né? E a degeneração do ser humano.
devido ao crescimento do pecado. Então Deus se viu quase que obrigado a tomar a providência. E ali ele prometeu que o ser humano não iria ficar livre assim fazendo o que quisesse, mas ele pôs um fim àquela geração através do dilúvio, não é? E isso nós encontramos no capítulo 6 de Gênesis. Esses assuntos são um resumo do que você vai encontrar no panorama de Gênesis, né? Depois que foram castigados pelo dilúvio, você tem a dispersão das nações, de Gênesis capítulo 10 e 11, onde as nações se espalharam devido àquela criação da Torre de Babel, e Deus ali confundiu as línguas e fez com que o povo não ficasse mais num ponto só, mas que eles fossem separados, né? Eles tivessem o seu destino, cada um, para que não se juntasse e fizesse imagem de adoração a Deus. No capítulo 12 a 26 você vai encontrar a chamada de Abraão, que é um capítulo conhecido desde Canaã, né? Desde que Deus chama lá o pai de Abraão, o Terá, e ali tem aquela história toda, é conhecido, e Abraão passa agora a ter uma outra revelação, renovar a revelação de Deus, aquela conversa, aquela intimidade que havia sido perdida. Lá no Éden, ele volta agora a se reabilitar em Abraão, e Deus passa a conversar de novo com o ser humano, fazendo promessa, e prometendo já aquilo que ele havia prometido lá em Gênesis 3,16, que da semente da mulher levantaria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Com isso, no capítulo 17 até o 35, a 17, você tem o nascimento de Isaac, tem Jacó, e finalmente José, já no capítulo 35 até o 50. Dentre Jacó, Isaac e José, você tem, pela raiz de Jacó, através daquela história dele toda, que saiu para buscar uma mulher e ali encontrou a mulher e tiveram aquele monte de filhos, né, que foi aqueles 12 filhos, que foram a raiz, a semente da civilização judaica. Então, mas isso não foi assim de dia para a noite, e essa geração cresceu e teve a história de José, que foi para o Egito, e ali no Egito ele sofreu através dos próprios irmãos, que vendeu ele lá aos ismaelitas, mas Deus já tinha isso como um plano, né? E ali ele foi preso, perseguido pela esposa de Potifar, mas que ele teve a capacidade de não se afastar de Deus. Ele tinha aquela promessa, escutava do pai, de Jacó, a sua história de que havia falado com Deus, e ele guardou aquilo, foi a sua âncora de salvação. E assim José, ele trouxe todo o seu povo para o Egito, eles cresceram, e a Bíblia nos mostra, já no final de Gênesis, que o Jacó e o povo de Israel cresceu tanto ali, naquela terra de Gósen, mas também o faraó que ajudou José morreu, José também morreu, e entrou outros governadores, e entraram outros faraós, e já não conhecia mais a linhagem, a história de Israel, já ele deixaram de ser um povo abençoado,
no Egito e passaram a ser apenas escravos. Isso também para se cumprir a palavra de Deus, que prometeu que depois de 400 anos ele seria liberto daquele lugar para uma terra distante que Deus haveria de colocar. Isso nos leva a sofrimento muito longo, né? Nascimento de Moisés, aquela história toda, mas nos leva também ao livro de Êxodo, que é a saída, que é uma outra história, outra colocação que é feita, onde você vai encontrar o porquê do povo saiu do Egito. Aqui nesse resumo de Gênesis nós encontramos por que ele entrou no Egito, não é? E mais no livro de Êxodo nós vamos encontrar por que ele saiu, e isso nos leva a entender o segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo. Ok? Então, esse é o comentário do livro de Gênesis, e nós vamos posteriormente, ainda essa semana eu creio, fazer mais um resumo do livro de Êxodo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra. Eu espero, aliás, que vocês não fiquem nesses versículos que tem aí na Bíblia e no que eu falei. Falei poucos versículos, mas que façam uma pesquisa, se tiverem tempo e tal, e para que a história vá tomando corpo na vida espiritual de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.